A falta de conhecimento de um povo é combustível para a corrupção. Por isso é importante conhecermos esse ato grave, seus prejuízos para a nossa sociedade e a forma de acabarmos com esse mal, que é um câncer. Mas o que é exatamente a corrupção? Conceitualmente, corrupção é o nome dado ao efeito ou ato de corromper alguém ou algo com finalidade de obter vantagens em relação aos outros por meios considerados ilegais ou ilícitos. São práticas de corrupção o suborno ou a propina, a fraude, o nepotismo, que se trata da contratação de parentes para cargos públicos, conforme a súmula vinculante 13 viola a Constituição Federal. E ainda o tráfico de influência, que é venda de informações e de influência para fins privados, a utilização de informação privilegiada para fins pessoais, a compra e venda de sentenças judiciais, qualquer outro desvio de recursos por parte de funcionários públicos. Essas práticas corruptas trazem diversos prejuízos para uma sociedade, como, por exemplo, os recursos que são desviados das áreas de saúde, educação e segurança pública. Eles são tirados do povo em benefício de um pequeno grupo de agentes desonestos. Mas quais são as consequências da corrupção? Entre elas estão a desmoralização das instituições democráticas, uma vez que ela influencia e prejudica processos eleitorais, a desaceleração do desenvolvimento econômico, ao afastar investidores internacionais, além do prejuízo do roubo do dinheiro público, o aumento da ineficiência do país por aumentar processos burocráticos que visem evitar atos de corrupção e a instabilidade política. Uma sociedade corrupta sacrifica a camada pobre, que depende puramente dos serviços públicos, uma vez que com desvios de recursos fica mais difícil suprir todas as necessidades sociais. A corrupção no Brasil afeta diretamente o bem-estar dos cidadãos ao diminuir os investimentos públicos na saúde, na educação, bem como em infraestrutura, segurança, habitação e todos os serviços públicos que são direitos essenciais à vida. Além disso, a corrupção fere a Constituição ao ampliar a exclusão social e a desigualdade econômica. Apesar de vermos muitas notícias com casos de corrupção, o Brasil avançou consideravelmente nas últimas décadas no combate a esse mal, especialmente a partir da promulgação da Constituição de 1988, pois ela instituiu nossa democracia, deu liberdade à imprensa e aos cidadãos, fortaleceu instituições e criou mecanismos para o combate de fraudes feitas com dinheiro público. Não existe uma solução mágica para evitar o crime de corrupção. Essa luta depende de todo um sistema com instituições de fiscalização e controle que funcionem de forma integrada. Mas a conquista da democracia no Brasil possibilitou o fortalecimento dessas engrenagens. Algumas das principais conquistas são a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou LRF, que estabelece metas, parâmetros e limites para gastos públicos, que devem ser respeitados por gestores públicos de cada ente federativo, estados e municípios de todo o país. A Lei Complementar número 131 de 2009, que determina a disponibilização de informações em tempo real sobre execução orçamentária e financeira de todas as unidades da federação. A Lei de Acesso à Informação, ou LAI, que obriga os entes públicos a disponibilizarem informações públicas para qualquer cidadão que a solicite, instituindo obrigações, prazos e procedimentos para essa divulgação. Ainda sobre a Lei de Acesso à Informação, é importante ressaltar que ela contribui para aumentar a eficiência do poder público, eleva a participação social e, além disso, evita e diminui a corrupção. E falando da corrupção, no Brasil temos 5 importantes órgãos para seu combate. São eles: a Controladoria Geral da União, CGU, que é o órgão de controle interno do governo federal responsável por realizar atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de ações de auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção, assim como ouvidoria.
A Polícia Federal, que é a instituição policial subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela exerce com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. O Tribunal de Contas da União, TCU, que é o órgão que exerce a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta. Sobre o TCU, ele atua no campo da legalidade, legitimidade e economicidade, auxiliando o Congresso Nacional no planejamento fiscal e orçamentário anual. Para combater a corrupção, temos também o Ministério Público, que é uma instituição pública autônoma que atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais. Ele é o grande defensor dos interesses do conjunto da sociedade brasileira, devendo atuar com isenção, apartidarismo e profissionalismo. Outro importante instrumento contra a corrupção é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, que é a Unidade de Inteligência Financeira Brasileira, sendo responsável pela fiscalização de transações financeiras suspeitas e possuindo tanto jurisdição nacional quanto autonomia operacional. Agora que você já conhece todas essas instituições, cabe refletir que, apesar de todos os avanços, ainda há diversas barreiras para superarmos e evoluirmos. A legislação brasileira ainda é branda em relação a punições pelo crime de corrupção, o qual atualmente tem pena máxima de 12 anos e brechas que facilitam a vida dos criminosos. Mas nós, cidadãos, também temos um papel no combate à corrupção. Além de fazer nossa parte com o voto consciente e com a fiscalização e o acompanhamento das decisões políticas, temos também que estar atentos à cultura do jeitinho brasileiro. Ela pode estar associada ao comportamento baseado na malandragem, da esperteza e da falta de ética. Tais atos são pequenos, mas são corruptos e podem ser lesivos à sociedade. Para mudar esse comportamento coletivo, é fundamental promover ações educativas às crianças e aos jovens para uma verdadeira transformação cultural. Nesse sentido, há iniciativas que visam a formação de novas gerações de brasileiros, visando a valorização de deveres e direitos cívicos, sempre inspirados em valores éticos. Um desses projetos é o Brasil Certo. Acreditamos que a educação e a conscientização das crianças e jovens é o melhor caminho para um Brasil certo, mais justo e mais sério. Precisamos também dar o exemplo às novas gerações a partir dos nossos comportamentos e atos diários. Ser ético vale a pena e é para provar isto que o Brasil Certo existe. É formando cidadãos conscientes que têm um compromisso com a ética, a moral, os valores, a cidadania, a responsabilidade e a honestidade que construiremos uma sociedade que se afaste da corrupção.